Hello 8th grade, how are you guys doing? Good morning. Today's class we're gonna be working with time expressions, okay? Time expressions and all that it involves. So we're gonna be working with numbers, characteristics of watches, for example, and we're gonna be working with the characteristics of time, the question, the answer, and many more. So, what is firstly important to know about the time? The numbers in English. Os números são essencialmente importantes para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Em português a gente utiliza o número o tempo inteiro, em inglês, vai ser espanhol, vai ser em qualquer idioma. Então a gente precisa saber os números. Seguindo a escala certinha, você já tinha que saber os números do quinto ano já, até 100 o mínimo, até 1000. E aí já ir evoluindo, certo? No caso, para quem ainda não decorou os números, para quem não aprendeu os números, ou ao menos decorou, é importante que vocês saibam até os 59, porque uma hora vai ter somente 60 minutos. Então a gente vai trabalhar até os 59. 60 seria a virada já para a hora exata, certo? Então, pelo menos até os 59 eu preciso que vocês memorizem esses números, ok? Que eu vou estar perguntando em live, vou estar perguntando nas aulas, principalmente a aula de vídeo de vocês, que é a primeira da semana. Então, ó, prestem atenção, na nossa live eu vou estar perguntando os números, é importante estudar. Beleza, oitavo ano? Vamos lá, características então. Primeira coisa que eu preciso saber sobre as horas é como é que eu vou perguntar as horas. Então eu tô na rua, tô sem relógio, esqueci meu relógio, acabou a bateria. Como é que eu pergunto que horas são em inglês? What time is it? What time is it? Eu tô olhando para lá e a câmera tá aqui. What time is it? É a pergunta simples para as horas. É a pergunta formal, informal, é utilizada em todos os contextos e por todo mundo. E como é que eu respondo essa pergunta, what time is it? Eu vou iniciar com it is. E aí, seguem ali as horas que eu vou pronunciar. Então, it is é sempre o início da minha resposta. Beleza, vou trabalhar as horas. Aí eu vou entender outras características. Eu já sei que a pergunta é what time is it? Prestem atenção que na minha prova sempre tem pegadinha para essa pergunta, ok? Pergunta das horas, então prestem bem atenção na ordem. What time is it? É a pergunta correta. E aí nós temos, por exemplo, dois tipos de relógio, digamos assim, bem comuns. Relógio de parede, esses relógios grandes, a gente chama de clock. Relógio de pulso, que é mais comum, que a gente utiliza no dia a dia, é watch. Exemplo de Apple Watch. Então, tá na parede, clock. Tá no braço, tá no pulso, watch. O que o nome correto seria wristwatch, relógio de pulso, mas a gente acaba falando somente relógio, né? Então, em inglês da mesma forma, my watch. Entendi esses dois. Aí nós temos o digital, certo? Digital watch, que é o relógio digital. A gente tem o pointer's watch, ok? Que é o relógio de ponteiro. Ou também dá para chamar de analog watch, o relógio analógico, certo? Temos esses exemplos aí então, desde o clock até o analog que eu expliquei para vocês. Beleza, já aprendi essas características, agora vou lá para mais 3 características importantes. Sempre que for hora exata em inglês, eu vou ter a expressão o'clock. Hora exata em inglês, o'clock. Vou dar um exemplo para vocês aí, ó. Eu tenho, por exemplo, no relógio digital, 12:00. Se tem 00 na minha hora, é o'clock. Relógio de ponteiro. Se o ponteiro pequeno tá ali junto, tá em cima do ponteiro grande, ok? O ponteiro grande está em cima do ponteiro pequeno, na verdade, né? Então a gente tem ali uma hora exata, tá ali no 12, certo? Então nem sempre vai estar certinho, vai estar em cima do outro, mas tem que estar no 12 ali, no caso. É porque eu falei isso, eu confundi vocês agora, né? É porque pode estar em alguma outra posição que não seja o número 12. Para ser hora exata tem que estar ali os dois no 12 certinho. E isso caracteriza uma hora exata 00, digamos assim, no relógio digital, e é o'clock. Então, sempre que for hora exata, eu tenho que falar o'clock? Yes, é uma característica da hora. Então, eu preciso informar bem a pessoa que está me perguntando, ou até eu mesmo. Aí eu tenho minha hora da manhã. De meia-noite até 11h59 da manhã é meu horário AM. Vocês já devem ter visto isso principalmente em wristwatch, relógio digital, relógio de pulso, certo? E aí tem muito AM e PM. E onde que entra o PM? Pós-meio-dia. Do meio-dia até as 11h59 da noite, a gente vai estar utilizando
PM, certo? Então a gente pega madrugada e manhã, AM, a gente pega tarde e noite, PM. Então a gente pode traduzir para antes do meio-dia, pós-meio-dia, para memorizar mais fácil, certo? Então aprendi as três características, o'clock, AM, PM. Agora eu passo para a próxima. A próxima é o quê? Em inglês, a gente não tem o costume de escrever ou de falar 14 horas, 13 horas, 15 horas, 20 horas, 22 horas. Eu vou imaginar minhas horas como se fosse um relógio de ponteiro que só vai do 1 ao 12. Então, eu tenho ali da meia-noite, que vai ser o ponteiro ali igual do meio-dia, certo? No relógio de ponteiro. Vai correr o meu relógio. Chegou no meio-dia, não é 13 horas, 14 horas, volta a ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente não fala 14 horas muitas vezes, a gente fala, são 2 horas da tarde. A gente não fala 15 horas, são 3 horas da tarde. Mas em inglês não tem costume nem de escrever, ok? Então, geralmente, se eu vou falar, por exemplo, eu vou escrever num convite de aniversário. A festa vai começar às 20 horas. Então, geralmente, a gente coloca o número 20, 00 e o H para representar horas, o H abreviado. Em inglês, como é que eu faria isso? É por isso que é importante o AM e o PM. Por quê? Porque à noite, que é 20 horas, são 8 horas. Então, eu identificaria essas 20 horas como 8, certo? Ou 08.00, e aí, ao invés de eu colocar o H de horas, certo? Eu vou colocar o PM, que é para identificar que é à noite. Então, o que vai separar meus horários? O que vai separar aqui na minha cabeça, o entendimento? AM é madrugada e manhã, PM é após o meio-dia, ou seja, tarde e noite. Começou a tarde ali no meio-dia, até as 11h59 PM. Então é isso que eu não posso confundir. Então eu não posso escrever, por exemplo, no convite 8 horas. E eu também não falo, perdão, eu falei 8 horas, 20 horas. Eu também não falo 13 horas, 14 horas. Eu sempre vou falar que são 1 hora, 2 horas, 3 horas, ok? E aí por diante. Então sempre foca aí. Vai existir relógio digital? No relógio digital vai estar lá 20 horas, por exemplo? Vai. Mas eu vou falar 8 horas. Vai estar lá 21 horas, 9 horas? Vai. Mas na minha cabeça eu sei que são 9 horas, então não vou falar 21, ok? Vai soar super estranho em inglês. Então, foca aí, ó, relógio ponteiro, só vai do 1 ao 12. Então eu vou pronunciar minhas horas, vou escrever as minhas horas como se fosse um relógio de ponteiro, somente do 1 ao 12. A gente tem as expressões midnight, que é meia-noite, e midday, meio-dia. Mas o midday ele não é tão usado para falar a hora meio-dia. Eu posso falar midday o'clock? Pode. Midday 5, meio-dia e 5? Até pode, vai soar meio estranho. Por quê? Porque as pessoas geralmente utilizam 12. Então, para o meio-dia, são 12 horas. Então, 12:05, meio-dia e 5, ok? 12:10, então, 12 e 10. Então, lembrando, até o 12 eu posso falar que são 11 horas, 8 horas, 5 horas. O que vai modificar é o AM, antes do meio-dia, PM, pós-meio-dia. Não posso esquecer disso, ok? Vai seguir aqui no final alguns exemplos, ok, do vídeo. E aí a atividade de casa de vocês vai ser no Google Forms. A planilha, o exercício, melhor dizendo, do Google Forms, o formulário, estou falando tudo errado hoje, credo. O formulário ele vai estar ligado no tópico da atividade de Time lá no Google Classroom. Então vocês vão entrar no Google Classroom normalmente. Aí quando vocês clicarem tem a descrição da atividade de casa e abaixo vai estar lá o link para vocês acessarem esse formulário, igual a gente fez nas provas, ok? Igual a gente sempre faz naquele Google Formulários. Beleza, então a atividade de casa de vocês vai ser lá, porém aqui vai ter alguns exemplos no final para vocês entenderem um pouco mais como é que a gente vai trabalhar com as horas. Então vamos seguir alguns slides aí para vocês estarem acompanhando. Beleza? Pratiquem as horas, é super importante, vai despencar na prova de vocês. Então, não se esqueçam, ok? As diagnoses são importantes, os exercícios são importantes, bala e nota. Então, fiquem atentos aí e não esqueçam dos números, galera, pelo menos para trabalhar as horas do 1 ao 59, ok? Vai ser muito importante para vocês. Bye bye, see you, do the homework.
Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu esqueci de caracterizar aqui o vídeo, a abertura do vídeo, mas nossa aula de artes, nossa aula quinzenal de artes, e hoje vai falar de um tema bem legal, que é a viola caipira. Por que eu acho legal? Porque a viola, ela não tem classe, ela está presente nas classes dominantes, nas músicas das classes dominantes, ela está presente na música caipira, ela está presente na música popular. Então, enfim, a viola é bem eclética e isso é bem interessante nesse instrumento. Vamos lá. A viola, ela é um instrumento musical de cordas que chegou no Brasil trazida pelos colonos portugueses que aqui se aportaram. E ela ficou conhecida por diversos nomes, desde viola caipira até viola de arame, viola nordestina, viola cabocla, viola sertaneja, enfim, várias nomenclaturas ela tem. Porém, ela ficou mais popularmente conhecida como viola, apenas viola. Ela é muito comum, principalmente nos interiores do país, porque ela é um símbolo de música popular brasileira. E ela é utilizada para acompanhar danças populares de várias regiões. Não só por isso, não só nas músicas do interior, mas no sentido de que a música brasileira ela cai muito bem com a viola, independente do ritmo que ela seja tocada. É diferente, por exemplo, de um pandeiro. Quando você vê um pandeiro, geralmente você já associa esse instrumento a um pagode ou a um samba. A viola não. A viola ela tem esse poder eclético. Então, por isso que se diz viola brasileira, porque ela pode estar presente em qualquer ritmo do Brasil. Então, a viola, ela se ambientalizou em diversas regiões do Brasil. E cada uma delas, ela adquiriu uma maneira diferente e peculiar de ser tocada. No Nordeste, por exemplo, que era a sede administrativa durante os primeiros séculos da colonização, a viola ela ganhou uma maneira formal e elaborada de ser tocada. Isso porque lá no Nordeste, as pessoas que aportavam, que vinham de Portugal para o Nordeste, vinham justamente para administrar as fazendas, as terras, eram as pessoas mais cultas, que tinham aprendido a tocar de maneira mais culta nas universidades, enfim. Então, por isso ela ganha esse aspecto mais formal. No Sudeste, por exemplo, a viola ela assume uma maneira de tocar mais livre, sem muita preocupação com técnica e ganha uma abordagem rítmica diversificada. A origem da viola. Ela tem origem nesse instrumento, que eu coloquei a foto aí para vocês, que se chama alaúde. Esse instrumento é um instrumento árabe, que na verdade ele não tem a sua origem, não é só a viola que se originou do alaúde, mas vários instrumentos de corda, eles têm aí como parente distante, digamos assim, o alaúde. Então, tanto a viola quanto o alaúde, elas apresentam 5 cordas duplas, que tocam o mesmo som ao mesmo tempo. E se diferenciam porque são tocados em oitavas. Oitavas é o intervalo de som de uma nota para outra, que são separados aí pelos tons das notas musicais. E deixa eu ver, atividade agora, né? Eu falei um pouquinho sobre a origem da viola e sobre o porquê dela ter sido tão popular no Brasil e a atividade de vocês. Então, ela se encontra lá na página 70. 2 exercíciozinhos, olha só. Na página 70, no comecinho da página 70, tem 2 perguntinhas, não precisa fazer elas. Vocês só precisam fazer essas 2 atividades aqui. Refletindo e conceituando. A número 1,
A viola caipira é um instrumento de grande importância para a música brasileira e está relacionada, inclusive, a modos e costumes das zonas rurais do país. Confira o trecho a seguir da música Cuitelinho, procurando elencar ao menos 2 elementos que relacionam com saberes e modos populares caipiras. Justifique a sua resposta. No próprio livro tem espaço para você justificar, para você escrever sua resposta, ok? Vocês vão ler o verso e identificar o que se pede. E o número 2, que é uma questão de VOF. Então, vocês vão analisar cada uma das frases, 1, 2, 3, 4, 5 frases. Vou analisar cada uma delas e, nesse quadradinho aí, pontuar se é verdadeira ou falsa essa afirmativa, beleza? Depois que você terminou, você vai tirar sua fotinha de praxe e vai, como eu falei, nossa terceira atividade. Você vai postar lá no Classroom, na sala de vocês, no tópico de artes, terceiro bimestre, viola caipira, herança portuguesa. Com essa, galerinha, já estamos caminhando aí para o fim das atividades do nosso terceiro bimestre, né? Serão, como eu falei para vocês, 4 atividades. Essa já é a terceira atividade, então só mais uma atividade e nós conseguimos fechar o nosso terceiro bimestre, tá ok? Então é isso, galerinha. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e até a nossa próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação. Essa aula ela é continuação da aula passada e com a introdução de um conteúdo novo, tá? Na nossa última live de redação, eu fiz com vocês um trabalho de análise de imagens. Nós revisamos os gêneros textuais estudados até agora, até o presente dia, né, que foi da nossa live. E aí, eu mostrei para vocês imagens. Foram 4 imagens que eu apresentei a vocês e pedi para que vocês escolhessem um gênero textual que você tivesse gostado mais, se identificado mais e fizesse um texto sobre encaixasse aquelas 4 imagens. Hoje, após a correção dos exercícios, nós continuaremos aí falando sobre descrição, né? Aquele exercício, aquela análise que vocês fizeram daquelas 4 imagens já era uma revisão, né, dos gêneros textuais estudados e, né, já a introdução de um novo gênero textual, que é a descrição. Inclusive, vocês até citaram ela, a descrição, mas nós não havíamos estudado ela esse ano ainda. Então, nós estudamos artigo de opinião, texto publicitário, anúncio institucional, história em quadrinhos, narração e outros gêneros. Então, hoje nós falaremos sobre descrição. Assim que terminarmos a correção, porque as correções de hoje são das figuras, né? Vou até abrir lá já, ó. São das figuras de linguagem. Foi o último conteúdo aí estudado por vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro aí por partes, né? Vamos primeiro corrigir os exercícios. Figuras de linguagens, né? Parte 2, e aí agora figuras de palavras. Então, hoje nós começamos aí com a comparação, né? Eu até expliquei para vocês na última aula essa questão da comparação. Então, vamos lá para a correção. Número 1. No trecho, foi estabelecida uma comparação entre 2 elementos. Na letra A, pede o seguinte, que elementos são esses? Então, nesse caso aí, é o quê? Os livros e a radiação de um corpo negro, tá? Na letra B, explique o efeito de sentido de tal comparação. Então, olha só. Nesse caso aí, o eu lírico, né, o sentimento aí colocado pelo poema,
ele vai sugerir que os livros, eles são meios que você adquire conhecimento. Da mesma forma que a radiação de um corpo negro age em uma expansão, né? Expansão do quê? Do universo, tá? Seguindo aí, e aí notem que nós temos aqui a palavrinha como, conjunção como, que é uma, né, é uma característica principal da comparação, para que você não confunda a comparação com a metáfora. É a utilização aí da conjunção como. Porque a metáfora também é uma comparação, só que ela não utiliza em hipótese alguma a conjunção como, tá? Continuando aí. Número 1. Ao tentar definir poesia, o autor estabelece uma série de comparações. Que elementos são comparados? Ele compara a poesia ao conhecimento, à salvação, ao poder e ao abandono. Então, ele compara aí, né, com essas situações aí. E não utiliza a conjunção como. Tá? Então, é uma metáfora, né, uma poesia aí de forma metafórica. Seguindo aí, nós falaremos agora sobre a metonímia. Você vai observar essa frase. 1. Nem todos conseguem viver de arte. A palavra arte foi empregada para substituir uma ideia. A que se refere essa ideia? No caso aí, ao trabalho do artista. Seguindo aí, né? A metonímia, meninos, só relembrando aí com vocês, é uma figura aí de palavras, né? Ela vem aí com o propósito de quê? De fazer a relação, né? De causa e efeito. Então, quando se fala aí, né? Nem todos conseguem viver da arte, né? Essa arte aí, né? Isso aí é uma metonímia. Essa arte é o trabalho em si do artista, tá? Você fala assim, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, não leu a pessoa. Você leu alguma obra escrita por ele. Também é uma metonímia. Aí aqui depois nós temos aí o amor não vê limites, que é um substantivo abstrato, né? Está no lugar de quem ama. Então aquele que ama não vê limites, que é um substantivo concreto, né? Então aí passa aí de concreto para abstrato. E aí acho que o mais famoso de todos, né? Tomamos um refrescante copo de água. Você não tomou o copo, você tomou o que estava lá dentro, né? Mesmo falar assim, comi um prato de arroz com feijão. Você não comeu o prato, o objeto prato. Você comeu o conteúdo que estava dentro daquele prato, tá? E aí aqui, né, nós estamos, como eu falei agora há pouco, do Machado de Assis. Então, tudo isso aí são exemplos de metonímia. Agora, seguindo aí, nós vamos para a onomatopeia. A onomatopeia é muito, muito legal. Por quê? Porque a onomatopeia, ela é, né, a figura de linguagem que imita os sons, é a transcrição aí dos sons. Então, aqui nós temos aqui essa história em quadrinhos. E aí, aqui embaixo, temos as questões para serem corrigidas. Número 1. A parte verbal empregada na tirinha se refere a quê? Se refere ao som que foi, né, produzido aí, né, no atrito entre as nuvens. Olha assim, cabrum, né, as nuvens e mais o trovão, né, que aparece no segundo quadrinho. Na número 2, né, com que objetivo essas expressões foram empregadas? Então, o tonho foi empregada para indicar o choque entre as nuvens e o cabrum foi para indicar o trovão. Aí é a onomatopeia. Seguindo aí, nós temos aí a número 3, tá? Vem falando o seguinte, que no terceiro verso, ou no verso a seguir, há duas figuras de linguagem. Leiam. O tempo é a sombra e a luz do pensamento. Letra A. Quais são as figuras de linguagem? Explique como elas ocorrem. Então, aí nós temos a metáfora, que foi feita aí uma comparação entre tempo, sombra e luz. Né? De que forma que foi feita?
Por que a gente sabe que é metáfora? Porque não utilizou a conjunção como. E nós temos também uma antítese, que foi essa oposição de sombra e luz, né? Ou seja, ideias opostas. Letra B. Que ideia esse verso expressa? Que o tempo, ele pode esclarecer ideias, mas também, né, confundi-las. Então, ele faz as duas coisas. Ele esclarece, mas ele também pode confundir. Seguindo aí, observe o cartoon, que é esse aqui. O que causa humor nesse cartoon? O que é que causa, né? O fato, né, de um turista... de um turista que está acima do peso, ele está aqui sobre a Torre de Pisa, fotografando os turistas que estão fugindo, porque eles pensam que a torre vai cair, né, em virtude, né, que esse homem está sentado em cima da torre. Só que essa torre, ela tem esse formato inclinado, então não é que ela está caindo, ela tem esse formato aqui, só que os turistas saíram correndo. Qual foi a linguagem empregada aqui no cartoon? Foi a onomatopeia, olha só. Clique, clique, clique. O clique, clique, né, é o som aí, né, da fotografia, né, sendo tirada. Então, é uma onomatopeia. E na letra C, o que essa figura de linguagem representa e o que a repetição do recurso expressa? Então, ela representa, como eu disse agora, né, a máquina fotográfica, né, a câmera fotográfica que está registrando as imagens. E essa repetição indica o quê? Que está tirando várias fotos. Clique, 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 clique. Ou seja, uma sequência de fotografias. 5. Assinale a alternativa que não apresenta metonímia. No caso aí, é essa aí, ó. Alan ficou encantado com a decoração da nova loja. Todas as outras frases aí são metonímias. Olha só, acabei de tomar 2 copos de leite. O pé da mesa está quebrado. Aline vai ao mercado comprar um durex. Ela não tá comprando um durex, ela tá comprando o quê? Uma fita adesiva. Estela lavou com bombril a panela. Ela não lavou com... Ela lavou, né, utilizando a esponja de aço, mas que aí, né... A maioria das pessoas chama de bombril, que é uma marca que se consolidou. Depois nós temos aí, Fábio tomou uma coca bem gelada. Esse coca, né, é um refrigerante. E Simone lê Guimarães Rosa todos os dias. Ela não lê a pessoa, ela lê as obras, né, do escritor Guimarães Rosa. C. Letra número 6. Anote 1 para as frases que apresentam comparação e 2 para metáfora. Então, qual que é a característica principal da metáfora? Da comparação, desculpa. É ter a conjunção como. Então, vamos lá. Número 1. Fabiana cantava tão bem quanto um roxinol. Nós não temos a conjunção como, mas nós temos quanto. Então, a palavra quanto, ela também dá a ideia de comparação, está sendo comparado. Então, ela é uma comparação. Pedro é um deus grego. É uma metáfora. Agora, se fosse assim, ó, Pedro é como um deus grego, aí já não era metáfora mais, aí já passaria a ser uma comparação. Alice corria pelo quintal como um leopardo, comparação. E o mundo, né, o mundo é um oceano, uma metáfora. Agora, se fosse o mundo é como um oceano, ou o mundo é tão grande quanto um oceano, aí já seria comparação, tá? Aí agora, meninos, nós falaremos sobre descrição, tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Começa aí na página 45, tá? A descrição que as pessoas pensam assim, descrever é só falar assim, é azul, eu vi um móvel azul, de madeira e tinha um brilho e pronto. Não. A descrição vai muito além disso, né? E vocês viram por intermédio daquelas imagens que eu comentei no início da aula, que nós fizemos aquele exercício durante a live, que a descrição, ela vai muito além do que você está vendo, você está olhando, né? Não de vendo, de vender, tá? Então, olha só,
Nós fizemos também nós também já fizemos outras atividades de análise de imagens, já preparando vocês para isso, para esse momento. Então, aqui é o início da descrição. Nós vamos começar com esse exercício aqui do livro e faremos outro durante a live, que aí esse vai valer uma nota, tá? É uma atividade avaliativa. Então, olha só, vou ler aqui com vocês. Nos estudos, tem a caneta aqui. Nos estudos anteriores, mostrou-se que a poesia pode manifestar diferentes gêneros, se manifestar em diferentes gêneros, na pintura, na literatura, na música e na escultura. Não confundam poesia com poema. Poesia é o sentimento, a ideia em si. O poema é um gênero textual, né? E aí ele contém versos, ele pode conter rimas, ele tem as classificações das rimas, ele tem estrofes, ele pode ser um soneto e assim por diante. A poesia é o sentimento, tá? Que é expresso aí por alguma pintura, ou até mesmo por um poema, por um texto em si. Observem aqui outro exemplo de pintura, em que também é possível identificar a presença de poesia, ou seja, a presença de sentimento, de uma ideia a ser passada. Essa pintura aqui, ela é intitulada, né, ela tem como nome Os Banhistas, e ela foi produzida em 1918 pelo Pablo Picasso, que eu acredito que vocês todos já ouviram falar. E ela se destacou, né, em várias áreas: plásticas, pintura, escultura, artes gráficas, cerâmica. Ele é um dos artistas mais importantes do século XX. Tá? Então, se você tem um Pablo Picasso verdadeiro em casa, você tem uma obra-prima rara, tá? Olha só, aqui tá falando assim, que elementos da pintura mais chamaram sua atenção? Eu não vou analisar essa imagem aqui, porque eu quero que vocês façam essa análise sozinhos. Vocês tentem captar qual que é a mensagem, qual que é o sentimento que é expresso por ela, tá? E isso através aqui do exercício, tá? Que vai ajudar você. 2. Em sua opinião, essa pintura é poética? Que sensações você tem ao observá-la? Então, aí é uma resposta bem pessoal que eu quero que vocês analisem, tá? Descreva a pintura representada. Você vai descrever tudo que você está vendo, que você está olhando nessa imagem que tá, né, você está analisando. 4. Que cores predominam na tela? 5. A escolha das cores está relacionada ao lugar onde as pessoas estão? Por quê? Se for sim, você vai justificar, você vai explicar o porquê. Se for não, do mesmo jeito. Agora vamos lá no número 6. Extremamente importante essa questão. Observe as pessoas representadas na tela e descreva as características que elas apresentam em comum. A parte física e a parte psicológica. Ah, professora, mas eles não estão falando nada. Como é que eu vou saber o psicológico deles? Dá para saber, né, através aqui, né, da imagem, tá? Através aqui da pintura em si, tá bom? Eles têm que ter uma análise mais aprofundada. Aí aqui, né, vocês irão passar para a produção de texto. Essa produção de texto é no caderno de redação, tá? Então, aqui você vai produzir uma descrição detalhada desse quadro, Os Banhistas. Você vai destacar as principais características dessa tela. Então, aqui nós temos aqui as instruções aqui, né, para que você faça essa descrição. Aqui tá falando que você vai trocar seu texto com de um colega, mas não vai trocar não, tá? Então, você vai ter uma folha em branco, que no caso aí é o seu caderno, e você vai anotar de forma aleatória, né? Você vai anotando tudo que você estiver analisando e observando e olhando, né, vendo aí, não de vender, na pintura. E aí você vai anotar essas características, né, da natureza, do espaço geográfico, as cores, a extensão do local, porque nós temos o primeiro plano da tela e o segundo plano. Então, nós temos duas imagens aí, dentro de uma. Você vai colocar a questão, né, da forma poética, né, com relação ao sensorial, a condição de temperatura, cheiro, som, sensação tátil,
né? Ai, mas como é que eu vou saber de cheiro? É a imaginação sua de acordo com a análise da obra, tá? E aí, vai registrar nessa questão também das características físicas e psicológicas que vocês já fizeram lá no exercício 6. E aí você vai escrever algumas impressões que você teve, né? Algo, né, que te chamou a atenção, né? E aí é uma resposta muito pessoal. Esse texto aqui é muito, extremamente pessoal. Não tem nem como um texto sair igual ao outro, tá? Por mais que seja uma descrição. Para vocês verem quanto o texto descritivo ele é abrangente. Você vai inventar um texto aí para sua descrição, tá? Não vai copiar o título do quadro, porque o quadro tem o nome, né, próprio, que foi dado por Picasso, e a sua análise é a sua análise, é uma coisa que um texto que você está produzindo. E aí, pense em uma imagem que surpreenda as pessoas. Você vai pensar aí nessa imagem que vai surpreender. E aí aqui, né, a parte de produção textual, que você vai estar fazendo aí no seu caderno, que você vai estar colocando aí, tá? É um resumo do que eu disse aqui para vocês, mas tentem sempre, ao realizar, ao produzir os textos de vocês, observar esses pontos que o livro vem colocando para vocês. Esses pontos, eles te ajudam muito aqui para que seu texto seja bem feito, seja bem elaborado, que não falte nenhum dos itens, né, que são solicitados aqui para essa e para as outras produções que tem aí no livro de vocês, tá? E aí, essa é a tarefa de casa, tá? Essa aí, que é responder os exercícios da 45, da página 45 e 46. Lembrando que a página 46 é para ser feita no caderno, que é a produção de texto, né? A produção textual, tá bom? E aí, né, que é a descrição aí da tela, os banhistas de Pablo Picasso, tá bom? Beijo para vocês, uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau!